que se a forma de preconceito for a utilização de shows e a forma de preconceito for a utilização de meios que facilite a disseminação desse preconceito, que é no caso a internet e as redes sociais, essa pena ela é aumentada, ela é agravada. Então, por isso que o Léo Lins, inclusive, foi condenado a pena de 8 anos. Né? Ele foi condenado na mínima desses 2 crimes, foi 2 anos e 2 anos. Houve o concurso de crimes, então elas foram somadas, aqui nós já temos 4, e aí a partir disso a juíza ela utilizou a dosimetria da pena, que foi onde ela analisou as situações agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena. Everton, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Bispo Edgar, Pastor Rafael, para mim é uma grande honra, paz do Senhor, muito obrigado. A gente que agradece. E falando da área do doutor, criminal, como é que o doutor vê essa questão? Quando passa dos limites, cabe uma ação contra o humorista? Acho que para iniciar a minha contribuição aqui, para enriquecer o debate aqui no programa, que está muito legal, acho que a gente tem que trazer um pouco da visão bíblica, inclusive, sobre essa utilização de palavras. Eu acho que a gente pode trazer aqui o Provérbios 18, 21, que fala que a morte e a vida estão no poder, inteiramente ligadas ao poder da língua. E aí em Efésios capítulo 4, 29, a palavra de Deus fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a utilidade da edificação, para que dê graça aos que ouvem. E ainda em Efésios capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: nem torpezas, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, que não convém, mas antes ações de graça. E o que a palavra de Deus quer dizer com tudo isso, em especial os gracejos indecentes, né? A própria palavra de Deus ela se preocupa exatamente com a condução das suas palavras quando você vai se referir a uma outra pessoa. E a legislação brasileira, inclusive pautada nesses princípios aqui, criou a Lei de Combate ao Racismo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foram as duas legislações que embasaram a condenação do humorista Léo Lins. E dentro dessas duas legislações que estão vigentes ainda hoje, inclusive o Léo Lins tem conhecimento dessas legislações, diz que você não pode, né, ultrapassar o limite e criar piadas e fazer ofensas com pessoas com cunho racial e também piadas capacitistas, tá? Existe sim, claro, a diferenciação entre o que é piada e o que é real, só que a própria legislação também, essas duas legislações dizem que se a forma de preconceito for a utilização de shows e a forma de preconceito for a utilização de meios que facilite a disseminação desse preconceito, que é no caso a internet e as redes sociais, essa pena ela é aumentada, ela é agravada. Então, por isso que o Léo Lins, inclusive, foi condenado a pena de 8 anos. Né? Ele foi condenado na mínima desses 2 crimes, foi 2 anos e 2 anos. Houve o concurso de crimes, então elas foram somadas, aqui nós já temos 4. E aí, a partir disso, a juíza ela utilizou a dosimetria da pena, que foi onde ela analisou as situações agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena. E tudo isso que eu falei, esse conjunto probatório que a juíza utilizou, foi que então fez com que essa pena chegasse a essa somatória de 8 anos. E por fim, né, como a gente pôde ver até na palavra de Deus e na legislação, nós precisamos sim ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, né? Eu acho que talvez a resposta, né, para se existe um limite ou não da piada, seria qual é o objetivo com essa piada. Se o objetivo não for para trazer ações de graça, se não for para edificar alguém, talvez a gente deve evitar ou colocar um freio nisso, né? A palavra de Deus fala sobre isso, como eu acabei de mostrar, e a legislação também prevê essas questões, por isso que ele acabou sendo condenado. E o senhor é a favor dessa condenação? Pelo Cara, que ele fez? eu não sou a favor da... Eu acho que a prisão, né? Os grandes profetas da Bíblia, a grande maioria foram presos. E a prisão desde sempre foi utilizada como forma de uma repressão e muitas vezes injusta. Então eu acho que pena de prisão, ela é muito complexa, ela é muito subjetiva. Mas eu acho sim que nós temos que ter mecanismos que façam com que determinados tipos de situações que reforcem preconceitos
sejam freadas, né? Então, eu acho que a pena, assim, acabou atingindo um patamar elevado, mas ela chegou a esse patamar porque a juíza observou a legislação que está vigente. Então, a lei que está posta, a gente pode até divergir, mas a gente tem que cumprir. Então, se está na legislação e existe uma previsão prévia exatamente para poder frear esse tipo de situação, ele infringiu essa legislação, sabendo da existência dessa legislação, então ele tem que passar aí pelo crivo da lei e passar pelas penas cabíveis que estão aí já postas no nosso ordenamento jurídico. Doutor, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Pai do Senhor. Tchau. Tá aí, pastor Rafael. Eu vou falar agora com o Rafael, meu xará aqui de